Olá, paz do Senhor para todos. Me chamo Adriane Oliveira. Quero estar compartilhando uma história, um versículo lindo da Bíblia, uma história linda da Bíblia, que fala sobre superação, que fala sobre uma fé, fala sobre uma mulher que é uma mulher viúva, uma mulher sozinha, uma mulher que estava com seus filhos e que o milagre chegou na vida dela no momento certo e na hora certa. Essa mulher, eu acho que todo mundo conhece essa passagem da Bíblia, que é o milagre do azeite de uma viúva. Quem é crente já leu essa passagem várias vezes, e você que nunca ouviu essa história, você fique comigo até o final para você escutar essa história e escutar o que Deus tem para dizer para você e para mim, né? Essa história se encontra em 2 Reis, capítulo 4, versículo 1, que vai dizer assim: certo dia, há uma mulher de um dos discípulos do profeta Eliseu e falou: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. Mas agora veio um credor que estava querendo levar os meus filhos como escravos. E Eliseu respondeu: como posso ajudá-la? Diga-me, o que se tem em casa? E ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestado vasilhas a todos os seus vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com teus filhos, feche a porta, derrame daquele azeite em cada vasilhinha e vá separando as que for enchendo. Depois disso, ela foi embora e fechou-se a casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que ele lhe trazia. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. E ela foi ao encontro do homem de Deus, que lhe disse: vá e venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seu filho ainda poderão viver do que sobrou. Então, estamos diante de uma história num qual uma viúva, que tinha perdido seu esposo recentemente, mas tem um porém. O esposo, ele era um discípulo de Eliseu. Eliseu era um profeta muito famoso naquela época, profeta. E ela veio perder o seu esposo. Só que, nesse acontecimento de perder o seu esposo, o seu esposo deixou uma dívida, no qual veio um credor e queria que pagasse essa dívida. E como poderia pagar essa dívida? Pegando os filhos dela. Eu que sou mãe, você que é mãe e pai, sabemos que os nossos filhos são muito importantes para nós. Então, aquela mulher ela ficou desesperada naquele momento, E nessa primeira lição, desse contexto da Bíblia, vai dizer assim: ela foi atrás da pessoa certa. O que seria uma pessoa certa para mim e para você? Correr atrás da pessoa certa. Quem é a certa? Deus. Deus. Ele que pode todas as coisas. Porque também não adianta você procurar ajuda numa pessoa que não vai te ajudar. Tem pessoas até que vai piorar o acontecimento. Piorar, em vez de te ajudar, vai acabar piorando. Então, não. Ela foi atrás do profeta no qual o marido servia a ele.
era um dos discípulos dele, um homem de Deus. Então ela foi atrás da pessoa que poderia ajudar ela, né? Como ele era próximo de Deus, então ele foi atrás do homem que poderia, um homem usado por Deus, né? Muitas das vezes a gente pede ajuda aos nossos parentes, né? Ou famílias que acabam ajudando a gente, né? E depois, mais para frente, acaba jogando na nossa cara. E assim é diferente com Deus. E assim é diferente com Deus. Deus jamais ele vai te ajudar e vai jogar na tua cara, né? Diferente do homem, né? O homem é do ser humano, né? Tem pessoas que fazem isso e tem pessoas que não fazem isso, né? Que te ajuda hoje e amanhã tá jogando na cara, que te ajudou e tal. Então, assim, quer recorrer a, é, quer recorrer a alguém que vai te ajudar, vai estar de braços abertos, que é seu amigo confidencial, que é seu amigo no dia a dia, 24 horas por dia, é Deus. Então vai até ele, peça orientação a ele, entendeu? E a segunda lição é: o pouco do que você tem acaba se tornando muito nas mãos de Deus. O que eu quero dizer aqui, que naquele momento o profeta ele perguntou àquela viúva que está em que ele perguntou àquela, está no versículo 2. E Eliseu respondeu: como posso ajudar? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada, além de uma vasilha de um pouco de vasilha de azeite. Então, assim, às vezes as pessoas elas se questionam, né? Brigo muito com si mesmo, reclamam muito, eu só tenho um pouquinho de arroz em casa. Agradeça que tem um pouquinho de arroz em casa. Se questiona, eu tô naquele trabalho horrível, mas o meu patrão tá assim, assim, assim. Agradeça que você ainda tem aquele trabalhinho. Então, a gente é muito murmurador, a gente é um tipo de pessoa que nada tá bom. Então, começa a ver de outra forma. Começa a ver de outra forma. Porque aquela mulher, ela em nenhum momento ela murmurou. Ela só falou que só tinha um pouquinho de azeite. E mesmo assim estava bom para ela, né? E às vezes o que a gente tem na nossa vida, a gente não valoriza. Então aprenda a valorizar aquilo que o Senhor te deu. Aprenda a valorizar aquilo que você tem, né? Aprenda a valorizar. E quando se trata para Deus, ele acaba movendo montanhas para aquilo que você tem se torna grande, né? Eu também não posso dizer que, por exemplo, tem pessoas que, assim, na minha concepção, tem pessoas que falam assim, eu quero um emprego, mas Deus, ele só vai te ajudar naquele emprego se você colocar o currículo. Então, você faça a sua parte e o resto Deus faz. Então, faça a sua parte. Igual aquela viúva fez. Ela fez a parte dela. Aí entregou, falou para aquele profeta que ela só tinha um pouquinho de azeite. Não é à toa que ele perguntou: o que você tem em casa? É Deus perguntando para você: o que você quer que eu te faça? O que eu posso te ajudar? O que você tem para que eu possa multiplicar na sua vida? Entendeu? Por exemplo, eu quero aquele trabalho, mas Deus ele só vai te ajudar naquele trabalho se você colocar o currículo. Porque o trabalho não vai cair no seu e-mail falando assim, eu vi você aqui por um acaso e quero contratar você. Não, possa ser, não quero dizer que Deus não faça milagre, que isso possa acontecer. Pode acontecer, mas você tem que fazer a sua parte. Qual é a sua parte? Entregar o currículo.
Eu vou entregar o currículo naquela empresa ali e vou entregar nas mãos de Deus. Porque ali ela teve também uma orientação dele. O que quero dizer nessa orientação dele? Ela escutou a voz de Deus ali, através do profeta. Porque também não adianta você procurar, vou botar assim, um exemplo, procurar uma vaga de emprego, né? Sendo que não é um emprego dos seus sonhos. Não é é um emprego que talvez lá no futuro vai te dar dor de cabeça. Começa a ouvir a voz de Deus. E como que eu posso ouvir a voz de Deus? É entrar no meu quarto, orar para o Espírito Santo de Deus e falar: Senhor, eu quero um emprego assim, com um horário tal, no lugar tal. Comece a conversar com Deus o que você quer, o que você necessita, o que você precisa. Então comece a conversar com Deus. Como é conversar com Deus? É conversar comigo, você, com uma pessoa do lado. Conversa dialogando com Deus. Senhor, eu quero um emprego assim, no lugar tal, com os horários tal, nos dias tal, 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 tal. Porque às vezes você quer tanto um emprego que Deus acaba te dando, sendo que você nem foi conversar com Ele do jeito que você quer. E depois você vai reclamar com Deus: ah, Senhor, pedi tanto uma vaga de emprego, o Senhor me deu esse emprego tá assim, esse emprego tá assim. Para agora, não vem botar a culpa em Deus se foi você que foi correr atrás do emprego que não era teu. Deus abriu a porta para você. Porque você pediu. Então, peça com sabedoria. Aprenda a ouvir a voz de Deus. Opa, calma aí. Tem um emprego ali, mas eu vou orar a Deus para ver se aquele emprego vai ser bom para mim. Não é que todo emprego não é fácil, né? É a mesma coisa de eu tá orando para Deus, para o meu esposo ou minha esposa voltar para os caminhos do Senhor e eu não tiver nenhuma atitude no qual eu estou mostrando para ele que Deus me moldou, que Deus me mudou, porque também tem das suas atitudes. As suas atitudes vai refletir nos olhos do seu esposo, nos olhos da sua esposa. Então começa a ter atitudes, eu não sei nem por que eu estou falando isso, mas começa a ter atitudes de um verdadeiro evangélico. Para ele olhar, poxa, minha mulher mudou completo. Esse Deus dela é maravilhoso. Começa a demonstrar atitudes. Começa a ter atitude no qual ele possa enxergar aquilo que você fazia e você não faz mais. Para lá na frente, ele começar, seguindo. Então começa, porque também, como eu falei, não adianta você orar pelo seu esposo, sua esposa, e as suas atitudes acabar mostrando para ele aquilo que você está fazendo. Ele vai falar assim: ué, tá na igreja, mas tá fazendo isso? Tá na igreja, tá fazendo. Para agora. Comece a mudar suas atitudes. Que Deus vai fazer o resto. Deus vai entrar no coração. Deus vai mudar ele. Entendeu? E a quarta devemos pedir sempre a direção do Espírito Santo. O que seria devemos pedir sempre a direção do Espírito Santo? É como eu falei, você está à procura de um emprego. Então, peça a direção ao Espírito Santo para que ele possa te ajudar nesse emprego. Peça a direção a ele. É igual, peça a direção ao Espírito Santo numa cláusula, no seu relacionamento. Peça a direção. É igual, tem muitas vezes a pessoa tá, por exemplo, assim, né, namorando, né, mas tá vendo que alguma coisa tá errada, e do nada não conhece a pessoa e acaba casando com a pessoa e lá na frente acaba tendo um divórcio porque achou que fosse a pessoa de um jeito, vai ver quando for morar junto é de outro jeito. Então começa a pedir direção a Deus, começa a pedir direção ao Espírito Santo. Peça: Senhor, será que aquela pessoa é para mim?
Senhor, será que aquele homem, aquela mulher é para mim? Para lá na frente você não ter frustrações. Às vezes o erro está na gente mesmo. Eu falo isso por si própria. Eu tenho um testemunho no qual, uma vez, o meu celular ele estava dando ruim. E Deus ele fala com a gente de todas as formas. Meu testemunho. Deus fala com a gente de todas as formas. Aí vem a desobediência. Deus fala com a gente de todas as formas. E eu usava meu telefone para trabalho. Eu não podia ficar sem telefone. E meu filho acabou quebrando o meu telefone. E eu, na minha pressa, em vez de me acalmar, respirar, pedir a Deus ajuda em relação a isso, até porque era bem materiais, mas como eu precisava, necessitava do meu telefone para trabalho, eu acabei colocando na mão de uma pessoa, né? E quando eu fui passar o cartão, estava dando erro várias vezes. Acho que deu erro umas 5 vezes. E eu persistindo naquilo. Olha onde está. Deus ainda estava tentando me ajudar para eu não fazer isso. Mas a pressa é tão grande que a gente não escuta a voz de Deus que a gente acaba tendo consequências. E a minha consequência foi essa. Eu paguei o telefone, o menino desapareceu e eu quase perdi meu telefone. A sorte que depois de 3 semanas eu fui na loja dele, cheguei lá, a loja estava fechada, aí o outro menino falou que ele tinha se mudado, aí eu fui lá em outro bairro, atrás do meu telefone, por fim consegui meu telefone, mas ele estava quebrado. Paguei R$ 400 no telefone, perdi os R$ 400 por desobediência, por não escutar a orientação de Deus, por não escutar o que Deus estava pedindo para não fazer, me mostrando ali, né, para eu não fazer, e acabei tendo uma consequência, perdendo R$ 400, né, que é muita coisa no mundo que nós vivemos hoje. Então, assim, o que eu quero dizer para você? Começa a orar por aquilo ali. Começa. Coloque Deus na frente de todas as coisas que você for fazer. De todas as coisas. Eu falo do 0 até 1000. De tudo. Ah, estou querendo abrir um negócio. Coloca Deus na frente. Senhor, ora. Senhor, eu quero fazer isso, isso. Entrega para Deus os seus planos. Senhor, eu quero fazer isso, isso, isso. O que o Senhor acha? Senhor, me dá uma direção. Começa a pedir direção a Deus. Que Ele vai começar a abrir os seus olhos espiritual e os seus ouvidos para você escutar a voz dEle para aquela direção, para aquele negócio, para tudo. Para um relacionamento, seja ele para um relacionamento, seja ele familiar, seja ele para uma porta de emprego, seja ele para um negócio. Então começa a colocar Deus na frente de todas as coisas daquilo que você para a sua vida. Entendeu? Então começa a fazer isso. A quinta não devemos pedir ajuda para qualquer um. É o que está escrito aqui. Ela soube pedir ajuda na pessoa certa, uma pessoa ousada por Deus. É igual como eu falei. Começa a pedir ajuda a Deus. Fala com Ele, porque Ele é pai, Ele é amigo, Ele é seu advogado fiel. Ele é seu conselheiro. Então começa a falar com Deus tudo aquilo que está no teu coração. Começa a pedir ajuda a Ele. E Ele vai te orientar no caminho certo, na hora certa, no momento certo, para a sua vitória. Então, não peça ajuda aos terceiros, porque às vezes a gente está tão fraco, tão decepcionado, que a gente acaba realmente pedindo ajuda ao próximo. Só que, o que vai ajudar? O que vai ajudar? Não vai ajudar, às vezes até ajuda. Mas o impossível é só Deus. Então entrega na mão dele, peça ajuda a ele, peça direção a ele. Sabe por quê? Só ele pode fazer o impossível acontecer. Então começa a pedir ajuda a Deus, entendeu? Não leva para terceiro, para a família, não leva seus problemas para ninguém. Leva seus problemas para Cristo.
e deixa ele trabalhar. Você dá o primeiro passo e deixa ele fazer o resto. Ok? E a sexta e a última, Deus fará o milagre acontecer de acordo com a sua fé. O que eu quero dizer com isso? Não adianta você pedir a Deus e dar um passo para trás, um ponto de interrogação. Um ponto de interrogação. O que eu quero dizer? Aquela viúva, ela foi na direção certa, falou com a pessoa certa, uma pessoa que era usada por Deus, né? Usada por Deus, um profeta, né? Ela escutou a voz de Deus, seguiu o que Deus pediu para ela fazer, aguardou e o milagre veio com a fé dela. Ela em nenhum momento se questionou. Em nenhum momento ela chegou e falou assim, mas por que eu tenho que pedir as vasilhas? Por quê? O problema da gente é se questionar com Deus. Para de se questionar. Escuta e faz. Escuta e faz. Se você começar a escutar e fazer, o milagre ele vem. Por quê? Ela teve a direção do profeta, se acalmou, fez aquilo que ele ordenou a fazer e recebeu o milagre. Em nenhum momento ela se questionou. Então não se questiona. Aprenda a fazer aquilo que Deus te ordenou a fazer. Porque às vezes a gente está orando tudo por uma porta de emprego, voltando, né? Por uma porta de emprego. E depois a gente fica, será que aquele emprego é para mim? Será que aquele emprego não é para mim? Então começa a praticar essa fé. Começa a ter fé de que aquele emprego é teu. Começa a praticar isso. Começa. Então, assim, aquela mulher, né, ela começou a ter a certeza que aquele profeta ele iria ajudar ela. Em nenhum momento ela se questionou. Ela pediu ajuda a ele ajudou ela escutou as orientações que ele foi dado a ela seguiu as orientações dele e fez. E assim Deus nas nossas vidas. Às vezes Deus fala com a gente, mas entra pelo ouvido e sai pelo outro. E depois quer que o milagre aconteça. Como que o milagre vai acontecer se você não está escutando as orientações dele? Não está escutando a voz dele? Então começa a escutar a voz de Deus. E começa a ter fé daquilo que Deus... Porque se Deus te prometeu que vai te dar, ele é fiel para cumprir. Eu não conheço nenhum homem ou uma mulher da Bíblia que Deus prometeu e ele não cumpriu. E não vai ser assim na minha vida e na sua vida. Se Deus prometeu um trabalho, se Deus prometeu um varão, uma varoa, ele vai cumprir. Mas aprenda a pedir aquilo que você necessita e precisa. Aprenda a pedir. Aprenda a pedir. Senhor, eu quero um emprego tal, assim, tal, assim, tal. E entrego o currículo, deixa Deus agir, vá para o seu quarto, ora, agradeça e tenha fé que aquele emprego que você pediu e colocou lá naquela caixinha lá é seu. Já faz o seguinte, já sai do local onde você deixou o seu currículo, tendo a certeza de que aquele emprego é seu. Já sai dali tendo a certeza que o emprego é seu. Porque se Deus falou que vai te dar aquela vaga de emprego, vai abrir porta para você, descansa. Descansa no Senhor. Amém? E é isso que eu tenho para dizer para vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa história linda, né, maravilhosa. E eu tenho certeza
E tudo aquilo que eu falei, eu tenho certeza que foi Deus que ministrou no meu coração para eu passar para vocês. Isso sirva de lições para nossas vidas, né? Escutar mais a voz de Deus, dar importância a pequenas coisas que você tenha conquistado na vida, entendeu? Aprenda a colocar seus problemas, suas suas emoções, tudo na mão de Deus. Então, que nós possamos a escutar mais a voz de Deus e praticar aquilo que Ele tem para nos dar, entendeu? E é isso, fique com Deus, que Deus abençoe sua vida, sua família, seu trabalho, que você seja próspero na sua vida financeira, na sua vida espiritual, na sua vida emocional, que Deus nos conduza, que Deus nos proteja hoje e sempre. Amém? E é isso. Um beijo para vocês, tenham uma boa tarde.